já está de volta, uma grande festa aqui no estúdio. Temos a deputada, tem uma galera do colégio Martinho Lutero, lá de Guaíba, e tem a Aline me fazendo sinal. Fala daí, coisa ruim. Tem uma pergunta aqui da plateia, né? Vamos lá, cara. Ela se joga, eu nunca vi isso aqui, imagino o entrevistado. Tem a pergunta, né? Adolescente, menor de idade. Ô, imbecil, tem Porque pergunta, ela atrapalha a nossa programação inteira. O cara nem queria fazer Eu não quero, o cara fala aqui, ó, não. Ela, se eu fizer a pergunta, eu vou te dar um pescoção. Não é que tu quer? Aí, viu? Sim, eu Fala daí, meu camarada, qual é teu nome? Arthur. E aí, Arthur, manda tua tarde. pergunta para deputado. Eu queria saber com que idade a senhora mais ou menos viu que queria trabalhar com política e que tinha o dom pra isso. Ó, boa pergunta. A senhora. Eu não posso fazer o que ela acabou de fazer, mas senhora tu vai ver, viu? Ele me chamou de senhora também. Senhora, não, tô brincando. Eu não tô te vendo aqui porque tem um câmera entre nós. Mas Sai, Pedreira, sai. é brincadeira. Tu até lembrou um amigo meu do Bibs, o Patrick. Deixa eu falar. Na verdade, eu não acho que exista um dom pra política. Eu acho que todo mundo tem capacidade de fazer política, de ajudar de algum jeito, né? Tem gente que não é bom de falar em público, né? Mas que é bom em outras coisas, em organizar, em ter resultado. Uma equipe pra fazer política tem gente com tudo que é característica, gente que estuda muito um assunto. Tipo, pra fazer um plano de ciclovias pra cidade, não precisa saber falar, mas precisa estudar muito de mobilidade, ver alternativa, ter um diagnóstico preciso dos problemas da cidade. Então, fazer política não requer dom. Na minha opinião, requer dedicação, né? Um pouco de dedicação e bastante paixão. Tem que ser apaixonado. Se tu é honesto, tem que ser apaixonado, senão tu cai fora. Então, e depois, eu comecei a fazer política, militar no movimento estudantil com 16, que é um pouquinho, eu já conhecia o Bives um pouco antes. Eu era menor que você, eu já conhecia o Bives. Olha, eu não fiz nada, gente. Não precisa mandar por não fiz nada. Não fiz nada. É que eu conheço o Bives de um outro tempo, antes ainda de eu fazer política. Aí eu entrei na faculdade e comecei a participar do movimento estudantil, tinha 16 anos, que é uma forma de fazer política. Às vezes as pessoas acham assim, fazer política é ter mandato. Eu tive mandato super cedo, com 22, mas mesmo eu que tive mandato super cedo, fazia muito antes. Eu fazia minha faculdade, eu fazia jornalismo e ciências sociais e atuava lá dentro para mudar a universidade, no caso, né? Que era o ambiente que eu militava. Me corrija se eu estiver errado, mas, por exemplo, como é que é teu nome mesmo, querido? Arthur. O Arthur. Arthur Senhor. Exatamente, o senhor Arthur. Senhor Arthur, ilustre, precário e conspícuo amigo. Exatamente, Sir Arthur. Isso aí. Você pode fazer política no prédio, sendo síndico, participando do conselho. Pode ser líder de turma. Na associação de moradores, no caso de vocês que estão na escola, no Grêmio Estudantil. Né? As pessoas, hoje o Grêmio Estudantil, por exemplo, tem um papel super grande para melhorar a vida da escola. A galera gosta de reclamar, mas tem que construir também, né? Se nota, a escola não tem, sei lá, grupo de teatro, ou não tem debates importantes que vocês julgam importantes, ou tem problema com o professor. Eu, antes de participar da política, atuava bastante na minha escola. Tinha problema com o professor, eu fui líder de turma, acho que desde a 5ª série. Né? Acho que primeiro a galera me colocava meio de protesto, que eu era bagunceiro, depois que eu resolvia esse negócio. Mas, enfim... Aí era uma forma de contribuir, né? Tinha problema com o professor. Não é tudo que o professor que é perfeito, né? Pode ter um problema, mas solucionar o problema pode ser um papel do Grêmio, do aluno, do líder de turma. Dá pra resumir, antes de passar pra lei do estágio, fazer política é ter noção dos teus direitos e deveres como cidadão. Isso é fazer política. Exatamente. A gente tem muita noção dos nossos direitos. A gente que já tem alguns deles atingidos ou que sabe que eles estão sendo negados, né? Mas a gente tem pouca vontade de exercer o nosso dever para que aqueles direitos existam para todo mundo. Mais ou menos isso é fazer política. Muito bem. Então começa, viu, Arthur? E a rapaziada do Martinho Lutero, não furando fila. Começa por aí. Uma simples furada de fila, às vezes, é um maior desrespeito que você pode ter pro seu país, pro teu país, pro respeito como cidadão, respeito ao próximo. Então as coisas começam assim, né? Coisa simples. Política. Pequenas coisas é estar fazendo política. Mas agora vamos passar para as grandes coisas. A rapaziada do Martinho Lutero com certeza vai estudar lá na Ubra, vai ser nosso colega. Boa parte deles vai vir estagiar aqui na Ubra TV ou na Rádio Pop Rock. E a gente começou com essa palavra estagiário a entender um universo que há um tempo atrás, eu já fui estagiário, tu também já foste, Manuel. Lembrar que a gente há um tempo atrás estava virando massa barata de trabalho, né? Aquela mão de obra bem barata que os caras usavam para não contratar um profissional e largavam tudo na mão do estagiário e ainda diziam, quer crescer na vida? Então te vira, tem que apagar um incêndio a cada dia. Tem que aprender sozinho. Pois é.
O que aconteceu a partir da lei do estágio? O que era antes ser estagiário? O que é ser estagiário a partir de agora? Tentar resumir. Então, a gente brincava que estagiário era escraviário, né? Por quê? Porque era o que tu disse, mão de obra barata. O que significava isso? Trabalhador sem direitos trabalhistas. Foi a forma que o nosso país arranjou politicamente de burlar a lei trabalhista, de não pagar férias, 13º, etc. Mas qual era a ideia do estágio lá na década de 70, quando fez a lei? Ser um espaço de vínculo entre educação e mundo do trabalho. Ou seja, para ser estagiário é preciso ser estudante e o estudo é a principal coisa. O que a gente mudou, Biggs? A gente mudou primeiro, jornada de trabalho. Se o cara, além daquele trabalho, entre aspas, tem que se dedicar ao estudo, não é possível que ele tenha uma jornada igual a de um trabalhador que só trabalha. Então a gente reduziu para 6 horas a jornada máxima, sendo que cai pela metade no período das provas escolares ou universitárias. Por quê? Porque tu presume que o cara tem que estudar, tem que estar mais descansado, mais tranquilo. 2, a gente fixou limite de estagiário de ensino médio, porque no ensino médio era onde burlavam mais. Chegava no comércio, não tem nada para aprender de estágio no comércio, tinha 50 estagiários e nenhum trabalhador. Isso é bom para a galera no momento, mas quando acaba a escola, era onde tinha desemprego de gente recém-formada. Terceira mudança que a gente fez, a gente incluiu o auxílio transporte. Isso é fundamental, porque a galera usava o vale transporte, o vale estudantil, para ir para o estágio, não para ir para aula. Então a galera mais pobre, que é a maior parte da galera, parava de ir para a escola. Acontecia o que a gente fala, que é evadia do sistema escolar, saía do sistema escolar. A gente criou as férias, que foi super importante, porque férias a galera gosta. Agradece, Aline. Obrigada. Aline, a gente brinca que é pra descansar, mas na real, quem trabalha e estuda, quem tem estágio e estuda, sabe que tem uma hora que a cabeça para, né? Então, férias não foi uma invenção pra gente curtir, foi pra cabeça descansar, o nosso corpo precisa daquilo. E a gente criou a ideia do professor supervisor, ou seja, aquela ideia de que tu pode ser um estagiário de jornalismo num lugar que não tem nenhum jornalista pra te ensinar, acabou. Por quê? Como é que tu é estagiário? Como é que tu vai aprender a ser algo no mundo do trabalho se não tem ninguém pra te ensinar? Que era o que acontecia no nosso tempo, né, Biggs? O cara tinha lá uma agência de turismo, de viagem. Aí ele contratava um estagiário de direito para ajudar nos processos dele, um estagiário de jornalismo para divulgar, um de publicidade. E não tinha ninguém para ensinar, tinha que aprender tudo sozinho. Então isso acabou. Foi uma pequena, acho que foi a coisa mais importante que eu consegui construir dentro do Congresso. Ou não sei se foi a mais importante legalmente, mas foi a mais marcante para mim, porque eu fui, tu foi, né? Assim, eu sou de uma geração que lutou muito, eu usei muito adesivo no peito para mudar a lei dos estágios. E eu consegui ter um papel importante para mudar. Então eu tenho, assim, tipo um filho, né? Foi uma coisa que eu vi acontecer toda. Bacana. É bem legal. Bacana, bacana. Eu fiz uma reportagem sobre isso, por isso tô um pouquinho por dentro, porque sofri muito com isso na época que era estagiário. O Biggs nunca sofreu muito, porque ele sempre foi alegre, mas uma galera sofreu de verdade. Tá bom, mas por dentro deste corpo frágil... Também mora um coração. Também mora um coração. Falando em estágio, agora me lembrei... Achei que era em coração, me apavorei. Não, olha, lembrei de uma coisa importante. Não te apavora, porque agora tu falou aí que eu sou alegre, adoro sorrir, é verdade. Então nós vamos proporcionar isso para a nossa audiência. Ele não é bem estagiário, mas é um estreante. Agora, mas se ele fizer caca, ele vai virar, não vai virar, ele vai virar um desempregado de novo. É agora que ele vai entrar? Eu acho que sim. Então eu vou chamar ele e vou lá ver na televisão, porque é muito bom. Ah, é? É, vou falar. E quem é que vai apresentar o programa? E tu apresenta, deixa eu chamar. Stand-up aqui no Garajão com o Eduardo Mendonça. Chega aí, meu camarada. Tchau. Vamos aplaudir. Vamos aplaudir. Seja bem-vindo. Olha só. Gente de casa, beleza? Deixa eu só ir pro meu lugar ali, porque sabe como é que é? Como eu não sou mais estagiário, então os caras mandam fazer as coisas, eu tenho que me virar, né? Então tá. Tchau, Natan. Vai lá, cara. Entra aí. Sai. Vai logo. Bom, vai logo. Sai. Tô aqui. Então, o stand-up, estamos estreando aqui, que nem o Biggs falou. O stand-up comedy é um gênero que é bem antigo, mas está começando agora a virar moda no Brasil. O stand-up vai inicialmente começar com performances de stand-up comedy toda segunda-feira aqui no Garajão. Vamos ver se alguém sabe o que é stand-up, por exemplo. Tá aqui a turma do colégio, tudo bom? É o Martim Lutero. Martim Lutero. Olha e aí, tudo bem, cara? Tudo bem? Sabe o que é stand-up comedy? Não, mais ou menos. Mais ou menos, não tem nenhuma referência, assim? Não, só vejo só assim na TV. Só bacana, então tá. Não era pra te ter perguntado. Tá. Alguém aqui sabe o que é stand-up comedy? Já ouviram falar? Nunca viram?
que bacana, eu vou poder fazer o que eu quiser e vai enganar vocês, né? Exato. Exatamente. Bom, o stand-up comedy, ele é... Ai, o cara swinga com a câmera aqui, que bacana. O stand-up comedy, ele é um gênero de comédia que existe há, sei lá, 80 anos nos Estados Unidos, sei lá, mais tempo ainda. E que no Brasil o Chico Anísio fazia, o Jô Soares fazia. Enfim, hoje em dia virou meio que um modismo com os Rafinha Bastos e Danilo Gentili, não sei o que, era uma galera atual. Aqui no Rio Grande do Sul ainda não se difundiu muito, nós temos algumas pessoas que faziam, o Rafael Pimenta, nosso amigo, Nando Viana, lá de Esteio, que é um baita ator, o Felipe de Paula também, enfim. O stand-up comedy é um gênero que fala sobre o cotidiano. É bom explicar, Bivis, tu vai me dar um tempinho a mais hoje, porque eu acho que é legal a gente introduzir a galera nós temos universo. até às 11 da noite. Eu vou ligar pro Bibo Nunes aqui e dizer, fica em casa. Eu vou entrar Fica em casa, adentro hoje. É show. Bem, Fala Isso. Show! Derruba o Bibo, derruba. Derruba o Nós Bibo. vamos até às 11 hoje. Não, o stand-up comedy é um gênero que fala geralmente sobre o cotidiano. A gente tem claro que tem alguns limites, assim, né? O pessoal usa muito, assim, tipo uma notícia atual, alguma coisa de si mesmo, de repente e tal. Algumas coisas não se pode usar. Por exemplo... A deputada Manuela. A deputada, no caso, a deputada Manuela. A gente não pode usar aqui, no caso. Mas... Já te falei o que acontece. Eu vou pro stand-up. Ela é boa no Pode troço, vir, vem pra cá pro stand-up. Mas sabe que nas eleições muitos políticos pareciam que estavam fazendo stand-up. Mas não é o meu caso. É o teu caso. Eu tô ameaçando ir pro mercado, entendeu? Não é na eleição. Não é o teu caso. A eleição é a parte séria. É, a parte séria. Bom, o que eu tava falando mesmo que eu me distraí? A gente não pode falar, por exemplo, de tsunami lá no Japão agora, porque, enfim, é uma coisa muito grave. Não, tu não vai fazer isso agora. Para! Tu Eu não tô vai falando fazer. que o quadro é meu. Tu vai me dar autonomia ou não? Sabe? A gente não pode falar do tsunami Deixa no eu levar Japão. pra rua. A gente não pode falar do atropelamento dos ciclistas. Tragédias, assim, tipo, a aparência do Bivis, a gente não pode... Como, cara? A gente não pode citar aqui, mas sempre é bom, por exemplo, quem quer fazer, o pessoal aí de casa, muita gente que já conhece por vídeo, talvez queira fazer. O bom é, de repente, ter uma cola. Ah, pode usar cola no stand-up? Claro que pode usar cola, eu inventei isso agora. Ah, tá. Entendeu? Essa cola, por exemplo, eu nem sei nada que eu tenho que dizer, mas tá tudo escrito aqui. Bom, uma das coisas que eu vou fazer é me apresentar. Primeira coisa, o stand-upper, ele tem que se apresentar. Então vem pro palco aqui, o Venha palco é para teu, o pronto. palco! Pronto. Vou aqui ao lado de Bivis. Vamos aplaudir o stand-up. Sensacional. Agora começou a ficar igual. É melhor, plateia comprada é sempre melhor. Tá. Bom, a apresentação, né? A gente tem que começar, por exemplo, eu começo com uma auto-entrevista, assim, né? Eu elaborei umas perguntas sobre mim mesmo e que eu vou responder, então, pra audiência e pro pessoal saber. Nome, Eduardo Mendonça. Idade, 18 anos. Não, é que na TV parece que eu sou mais velho mesmo. E eu mais gorda. Esclarece, né? Esclarece, piada. Exatamente, isso que eu ia dizer até. Porque o meu peso é 65 quilos. Ah, é? Né? E ser mãe é... impossível, não no meu caso é impossível, mas é um questionamento que é interessante a gente deixar à vista aqui. Notícias, por exemplo, a gente pode pegar aqui umas notícias do cotidiano mais light. Por exemplo, eu li esses dias a seguinte manchete: na Alemanha, homem de 91 anos escorrega e gruda no teto. Engraçada a manchete, né? Pois então, e a notícia, né? Bom, eu li a notícia e dizia assim: na Alemanha, o senhor Arthur Wolfgang Schmidt, não sei o nome dele de verdade, de 91 anos, estava consertando o telhado de sua casa